Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube, Márcia Helena Salles. Bom, o canal leva meu nome, eu sou a professora Márcia, trabalho com consultoria educacional junto às escolas da rede privada aqui no estado do Ceará. Bom, e nós no nosso canal temos uma série de vídeos denominada Você Pergunta, MH Responde. E hoje eu trago para vocês o vídeo de número 7, que vai responder a muitas das perguntas, ou responder algumas das muitas perguntas sobre os contos de fadas. Ultimamente eu tenho visto na internet, inclusive, e em muitas redes sociais, palestras, workshops, cursos, mini-cursos, orientações acerca do uso ou das técnicas para a contação de histórias utilizando os contos de fadas. Bom, as professoras, principalmente da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, me perguntam sempre sobre o curso de contação de histórias, com a interpretação dos contos de fadas. O nosso curso está com as inscrições abertas e nós pretendemos, se a pandemia continuar diminuindo o seu ritmo, se não surgirem novas cepas do vírus e se todos cumprirem os seus compromissos de cidadania e de educação sanitária, a gente poderá logo ter um curso presencial. Então, eu estou planejando ainda para este ano de 2021, o curso presencial de interpretação dos contos de fadas com as técnicas de contação. Muito bem, mas antes que esse curso chegue, eu resolvi gravar esse vídeo, Você Pergunta, MH Responde, somente sobre os contos de fadas. Porque esta série, ela mistura perguntas, eu seleciono perguntas de vários temas, para que eu possa atender um maior número de pessoas, um público maior. Mas hoje, diante da grande procura, a gente vai conversar sobre os contos de fadas. E eu separei 5 grandes blocos de perguntas. Ou seja, perguntas que poderão responder a muitas das dúvidas de vocês. Vamos então à nossa primeira pergunta sobre os contos de fadas. A importância. Por que se fala tanto em contos de fadas? Por que se diz que é tão importante contar histórias e principalmente dos contos de fadas para as crianças? E aí eu abro aqui um grande parêntese dizendo que contar histórias utilizando contos de fadas não é importante somente para as crianças, mas para jovens, adultos, idosos, pessoas de todas as idades e você, profissional, em diversas áreas. Por quê? Porque os contos de fadas, eles podem ser utilizados, assim como, por exemplo, as fábulas, as pequenas histórias, como quebra-gelo em uma reunião, sensibilização. Mas os contos de fadas vão muito além dessas duas possibilidades. Os contos de fadas funcionam como afetoterapia. Portanto, eles podem e devem ser utilizados em todas as faixas etárias. No caso nosso, que nós trabalhamos com educação, com formação de professores, eu aqui estendo as orientações para os pais, para aqueles responsáveis que moram com crianças. O hábito de contar histórias à noite, quando ela for dormir, e de preferência contar contos de fadas, é fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico, o amadurecimento sadio, ou seja, saudável destas crianças. Então a importância dos contos de fadas é porque nas suas características possibilita então que este conto, através destas características, que ele funcione como nenhum outro conto funciona. Como eu disse, com afetoterapia, através da vivência, a pessoa se transporta para aquela situação e faz uma revisão emocional, faz inclusive uma releitura. No caso da criança, ela não tem consciência disso, mas ela vai adquirindo as ferramentas
para, em momentos da sua vida, utilizar estas ferramentas que ela adquiriu lá, quando estava dentro do conto de fadas, quando alguém contou para ela, ok? Bom, vamos à segunda pergunta. As características. Acabei de dizer para vocês que através das características que os contos de fadas trazem em si, através delas, é que ele tem essa grande possibilidade, essa grande magia de contribuir para o amadurecimento emocional e psicológico de qualquer pessoa. Quais seriam então estas características? Primeiro, os contos de fadas são atemporais e universais. Portanto, essas duas palavras trazem o significado de que eles servem ou eles retratam qualquer realidade em qualquer tempo. Inclusive se foi na pré-história, se foi na Idade Média, na Idade Moderna ou agora na contemporaneidade. Inclusive, tanto isto é verdade que o conto de fadas, mesmo que você esteja contando a história de uma princesa em um belo castelo em que apareceu um príncipe, isso traduz a era medieval, a era dos castelos. Mas como ela traz um simbolismo através da filosofia, da psicologia e da psicanálise, todo esse simbolismo, o castelo, a princesa, o príncipe, a mãe, o pai, o ogro, né, o lobo mau, e assim por diante, todos os personagens do conto de fadas têm uma representação simbólica. Portanto, na vida do ouvinte vai ser traduzido, sem que a pessoa perceba, emocionalmente a sua vida, o que você já vivenciou ou mais tarde o que você vivenciará. Portanto, repetindo as duas características, os contos de fadas são universais e atemporais. Mas também os contos de fadas, para quem escreve, quem gosta de produzir redação, texto, por exemplo, os rapazes e as moças que vão fazer Enem ou vestibular, os contos de fadas são narrativas, no entanto, narrativas longas, riquíssimas, com muitos personagens, uma história que é cheia de detalhes. Diferente, por exemplo, das fábulas, que são narrativas curtas, que trazem a moral da história, que tem poucos personagens e estes personagens ganham características humanas. Os personagens geralmente são animais ou plantas e que falam, que se comportam, que se emocionam, que sentem como se fossem humanos. É um simbolismo que tem como finalidade ensinar. As fábulas trazem sempre uma moral da história, muito diferente dos contos de fadas, que não traz a moral da história. Os contos de fadas, por serem um enredo rico, cheio de detalhes, na verdade ele retrata a sua vida, a nossa vida, a minha vida. Ou seja, ele traz, por exemplo, emoções e fatos inerentes à adolescência. Por exemplo, o complexo de Édipo. Ele traz, por exemplo, os conflitos entre mãe e filha. Ele traz também como, por exemplo, um pai agressivo, um pai violento, um pai que maltrata a sua filha. E assim por diante. Os contos de fadas, eles retratam no seu enredo os conflitos inerentes à nossa vida. A inveja, o ciúme, os conflitos familiares, as competições emocionais dentro da família, né? A madrasta, o padrasto e assim por diante. Então, por esse enredo retratar situações que são iguais a de qualquer ser humano, o conto funciona como uma ferramenta para nós fazermos uma releitura do que aconteceu conosco. Estudar um conto de fada à luz da psicologia, da psicanálise e da filosofia, através do seu simbolismo, é verdadeiramente uma sessão de terapia. Vamos à terceira pergunta. Os benefícios. Bom, já está claro através do que eu falei agora há pouco, mas eu quero deixar claro. Contar histórias para as crianças já é uma grande oportunidade de você proporcionar a ela o amadurecimento emocional. Que esta criança cresça
de forma equilibrada emocionalmente. Você sabe, nós sabemos que brincar para a criança é uma possibilidade de organizar suas emoções. Quando ela brinca, ela está no seu mundo, organizando aquilo que ela sentiu, aquilo que ela viveu momentos atrás, ontem, antes de ontem, ou está vivendo na sua realidade. Muitas vezes ela não é feliz na sua vida real e é muito feliz quando ela brinca, porque ela se transporta para um mundo imaginário, ok? Desta maneira, contar histórias para esta criança vai sim, com certeza, favorecer ao amadurecimento e essa faxina emocional e essa reorganização dos sentimentos. Fora isso, o benefício, porque você está contando um conto de fadas, o benefício com certeza é muito maior. Como eu já disse, os contos de fadas trazem em si características que vão proporcionar esse amadurecimento, né? Uma relação mal resolvida com a mãe, a criança escuta a história e entende, ou mais tarde ela vai entender. Um pai agressivo, um pai violento, ela vai mais tarde fazer a leitura correta disso. Uma irmã ciumenta ou usurpadora, ela vai mais tarde compreender as razões pelas quais isso acontece. Portanto, os contos de fadas vão trazer para a criança mais tarde a compreensão dos processos da vida dela. Quando ela escuta, porque ela é pequena, ela não compreende. Mas o bonito de tudo, o importante de tudo, é que mais tarde, quando ela ficar adulta, todas as ferramentas que ela vai precisar para resolver os problemas nos quais ela poderá estar inserida ou poderá estar passando, ela tem no seu arcabouço emocional, porque quando ela era criança, foi contado para ela contos de fadas. Entre outros benefícios, a diversão, a alegria, né? A interação entre as crianças, a ampliação do vocabulário, né? O desenvolvimento da linguagem, porque tem o conto e o reconto. O conto é pelo contador de histórias, pela professora, pelo pai, pela mãe, e o reconto é pela criança. Então, além dos benefícios psicológicos e emocionais, o amadurecimento, a gente tem ampliação do vocabulário, desenvolvimento da linguagem oral e escrita, a socialização, a interação, entre tantos outros. Então, vejam como é magnífico a ferramenta de contar histórias através dos contos de fadas. A quarta pergunta que muitos professores já me fizeram: por que quando a gente fala em contos de fadas, professora Márcia, você sempre faz referência à psicologia, à psicanálise e à filosofia? Mas é claro, não dá para a gente entender, interpretar o simbolismo contido nos contos de fadas se eu não tiver um conhecimento dos mitos através da filosofia, né? Da psicologia e da psicanálise. Porque a psicologia e a psicanálise vão trazer para nós que interpretamos o conto, e você que vai contar a história, a real compreensão do que aquele conto traz. A criança não precisa saber, nem deve saber. O ouvinte não deve saber, mesmo que ele seja adulto. Mas você que está contando a história tem que saber o que significa o ogro na história, o que significa o gigante no João e o pé de feijão, o que significa a madrasta na Cinderela, por exemplo, e na Branca de Neve e os 7 Anões. O que significam os 7 anões, né? O que significa o caçador que mata o lobo no conto da Chapeuzinho Vermelho? O que significa a presença das 3 mulheres, a Chapeuzinho, a mãe e a avó, no conto da Chapeuzinho Vermelho? O que significa a floresta em todos os contos de fadas? Ou pelo menos na grande maioria. A floresta é todo o nosso rito de passagem. A floresta é o nosso caminhar pela vida, né? A floresta é a nossa travessia. São os momentos em que a gente está passando para que a gente possa, através da experiência, amadurecer. Veja que a Branca de Neve, quando é salva, digamos assim, pelo caçador que não mata, não obedece à madrasta, simplesmente manda ela fugir,
diz, olha, fuja que eu vou pegar o coração de um carneiro, de uma lebre e vou levar para a sua madrasta, para que ela pense que eu lhe matei, que eu lhe sacrifiquei. E aí a Branca de Neve corre na floresta, ela chora, ela tem medo, ela se apavora com os sons da floresta, até que ela se cansa de chorar e dorme. Quando ela acorda, ela está rodeada de animais e de pássaros cantando. Tudo isso tem um simbolismo, né? O tempo que é contado na história. Branca de Neve correu, andou na floresta, chorou, se apavorou até que dormiu. Bom, isso traduz vários anos na vida dela, porque ela saiu de casa, uma criança aproximadamente de 10 anos, e passa pela puberdade, pela adolescência, e chega à casa dos 7 anões, uma adolescente já. E ela conhece o príncipe e se torna mulher. Então você veja que nesta história você tem todas as etapas de transição da criança até a vida adulta. Inclusive nesta transição, o complexo de Édipo sendo bem resolvido, porque ela se relaciona com 7 anões, 7 homens que juntos simbolizam ou iriam simbolizar a presença do pai, contido nos 7 anões. E a presença do príncipe, que tem outro simbolismo que não é o pai. E assim por diante. Portanto, os conceitos que nós nos apropriamos são conceitos da filosofia, da psicologia, da psicanálise. E vale dizer para vocês que os contos de fadas também são utilizados na técnica da constelação familiar, que é uma ferramenta muito utilizada. Hoje, inclusive, os coachings se apropriaram dessa ferramenta, mas a princípio sempre foi utilizada por psicólogos, por psicoterapeutas, por psicanalistas, inclusive estudado ainda, né, por Jung, quando ele estava ainda na sua escola de psicanálise. Portanto, Jung traz para nós a psicologia humanística, onde ele se apropriou de conhecimentos do Oriente e também desenvolveu técnicas de constelação familiar, trouxe para a constelação familiar, apesar dela ser mais recente, mas ele trouxe para ela conhecimento que os consteladores se apropriam. Portanto, ele tem sua grande parcela de contribuição nessa ferramenta. Então, como eu estava respondendo a 4ª pergunta, psicologia, psicanálise e filosofia, e também, por que não dizer, sociologia, porque a gente leva em consideração todo o ambiente, todo o contexto no qual os personagens estão inseridos, as questões históricas, as questões políticas, né? Inclusive as questões de recursos materiais que aquela família em questão está sendo trabalhada. Como, por exemplo, João e Maria, uma família muito pobre, passando por grandes necessidades, só tinha uma vaquinha que fornecia leite para todos se alimentarem. E assim por diante. Psicologia, sociologia, psicanálise e filosofia. E a última pergunta: para quem contar os contos de fadas? Como eu já disse, eu encerro aqui a 5ª pergunta dizendo a vocês: estudem os contos de fadas. Você professor, você pai, você mãe, você tia, você facilitadora, você gestora de empresa, você consteladora, você psicóloga, você psicanalista. Contos de fadas são ferramentas extraordinárias. Eu tenho estudado, continuo estudando, descubro cada vez mais maravilhas em cada conto, em cada personagem. E aí, quando eu vou ministrar os cursos ou vou contar alguma história, eu sempre me aproprio de outras ferramentas, além do meu conhecimento, do meu tom de voz, do meu vocabulário, da minha emoção, com certeza. Eu utilizo determinados recursos, como tapete de contação, como avental de contação, como a caixa de contação de histórias, um cenário que pode ser feito de papelão, uma cortina que contém o cenário, guarda-chuva de contação de histórias, tá? E a lata de contação. Todos esses recursos podem ser feitos com material reciclável, com EVA, com feltro,
para que você possa enriquecer o momento da contação de histórias e encantar as crianças. Ora, quando eu estou ministrando o curso, que eu levo todo esse material, as professoras ficam ali se deleitando com cada material daquele. E durante as nossas oficinas, elas constroem esse material para que elas possam utilizar nas suas salas de aula. Lembrando que esse material bem guardado, bem conservado, dura muitos anos, tá? Então, para você, professor, professora, diretor, gestor, pai, mãe, psicólogo, psicóloga, muito sucesso na sua técnica de contação de histórias. E aguardem que logo, logo a gente vai estar com mais uma turma de interpretação dos contos de fadas e contação de histórias. Um grande abraço. O nosso curso é de 120 horas com certificação. Um grande abraço, tudo de bom para você. Eu espero ter respondido as 5 perguntas do Você Pergunta, MH Responde. E este é o nosso número 7. Eu me chamo Márcia Helena. Um grande abraço. Tchau, tchau.